Nós estamos aqui com Ademir Antônio Baca, poeta, jornalista, escritor, já publicou vários livros, um estudioso, uma enciclopédia viva aqui, a história viva de Bento Gonçalves, né, das nossas coisas. Veio aqui conversar conosco sobre o golpe, e não vem com história de revolução que não tem nada a ver, foi golpe mesmo, de 1964. Boa tarde, Ademir, bem-vindo, vamos conversar. Boa tarde, Friso, boa tarde, ouvintes. A palavra certa é golpe. Golpe. Não tem essa história de revolução. Foi um golpe e que depois foi se sucedendo, golpe em cima de golpe, mas foi uma ditadura. Não tem essa história de branda, porque ela restringiu todos os movimentos culturais, todos os movimentos sociais. Antes de nós começar a entrar no golpe, deixa eu fazer uma pergunta que é uma coisa que eu tenho questionado várias vezes na coluna e aqui também, na TV. Aquela carta-testamento de Getúlio Vargas que tinha na Praça Walter Galassi, tu tem ideia de onde ela foi parar? Olha, deve ter ido parar em alguma fundição. Com certeza. Porque ela foi levada lá para aquela pracinha, aquele mirante em frente à Câmara de Vereadores. Quando tiraram ela do centro, ela foi levada lá para o mirante, em cima do antigo Britador. Sim. É que muita gente não sabe que ali, onde tem o mirante em frente à Câmara de Vereadores, estava o Britador da cidade. Tinha o Dair, né? O Dair na parte de baixo. É. E ali, quando fizeram aquela plataforma, em cima justamente da casa de máquinas da Britador, eles colocaram a carta testamento. Eu, em 1974, eu fiz uma cobrança pública e eu tenho um recorte do jornal onde eu denunciava isso aí, e eu tenho guardado com a assinatura do prefeito de então, responder ao Baca que isso é um absurdo, uma inverdade, assinado Darcy Posa. Eu cobrava justamente o sumiço da placa, e essa placa nunca mais foi vista. E a desculpa que tinham dado é que eles teriam tirado a placa de lá para colocá-la num lugar mais oportuno, e ela nunca mais apareceu. Em 83, já o prefeito Hormuz Rivaldo, ele escreveram aquele texto na pedra, que está ali no centro já desaparecido, mas foi iniciativa do Hormuz, em 83. Mas a carta lá em cima sumiu em 75. Bom, então, decepcionado, porque eu até acreditava, vai que ela esteja num armário, não, aquilo foi fundida. Depósito, etc e tal. Agora o Ademir diz que a placa, testamento, a carta testamento de Getúlio Vargas, o Ademir vai dizer que foi fundida. Ela foi que nem a Copa. Fundiram a memória de Bento Gonçalves junto, a nossa inteligência, fundiram junto com isso, Ademir. Isso foi em 75, eu tenho certeza, porque eu me lembro que eu me incomodei um pouquinho no meu jornal por causa da denúncia. O Ademir era do jornal Lacônico. E eu tenho guardado o recorte onde o prefeito mandou me desmentir. Bom, Ademir, vamos conversar sobre o golpe de 64. Eu já era vivo na época, nós somos contemporâneos, eu e tu, e me lembro de algumas coisas, passamos maus bocados naquela época, todo mundo tinha medo, que alguém, dizia, o fulano de tal é do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, uma polícia secreta do governo federal, do governo militar, e a gente ouvia isso e todo mundo falava baixinho, até porque aquilo aconteceu, né, Ademir? Sim. As denúncias vazias, quando um cara não gostava do outro, dizia assim, o cara aquele é subversivo, pronto, já era motivo para ser chamado no exército e tal. Até porque nós tínhamos uma unidade militar em Bento Gonçalves, então, e uma unidade militar, e havia a falta de informações. Por exemplo, a própria imprensa do interior não sabia o que acontecia nos porões da ditadura, a gente não ouvia falar em torturas. Exato, isso a gente só foi conseguir. Essas informações nós só fomos ter acesso a partir de 75, ou seja, 11 anos depois. Eu, por exemplo, ouvi falar sobre a guerrilha do Araguaia a primeira vez, olha, que eu sempre me considero uma pessoa bem informada, em 77. Eu estava em São Paulo, em trânsito, indo para Goiânia, e eu comprei uma revista que era editada pela Universidade de São Paulo, que falava sobre a guerrilha do Araguaia, e ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, havia a contra-informação. Aqui em Bento Gonçalves, eu acho que usaram, aliás, toda ditadura tem alguém que a use, e aqui em Bento usaram exclusivamente para perseguições políticas. Sim. E não para o bem. Por quê? Porque nós tínhamos
Eu tenho batido isso em 2 entrevistas que eu dei para o jornal, eu tenho batido em 3 obras em Bento Gonçalves que foram paralisadas. Isso é muito importante. Nós conversamos, eu e Ademir, esse dia, num cafezinho, nós falamos justamente dessas obras que existiam em andamento, até concluídas algumas, e eu até participei de algumas coisas. Vamos conversar sobre aquelas obras. Eu vou te provocar por isso, porque tu é testemunha. Nós tínhamos 3 obras em andamento em Bento Gonçalves, 2 importantíssimas. A primeira delas, das escolas que eu acho a menos importante, não que ela não fosse importante, mas numa escala, era a sede da União dos Estudantes Bento-Gonçalvenses, o prédio da UB, que hoje abriga a escola Bento Gonçalves da Silva. Ali era para ser a sede da União dos Estudantes Bento-Gonçalvenses, um prédio projetado pelo Oscar Niemeyer, que era amigo do Paulo Mincaroni. A segunda obra era o que nós chamávamos na época, e os mais antigos chamam até hoje, o Hospital da UB, que era o Hospital dos Trabalhadores, que é onde hoje está o Hospital Galácia, onde hoje está o Pronto Maria Tereza Goulart. Só que ele levava o nome de Maria Tereza Goulart e isso foi o atestado de óbito do hospital. Pois é, porque a Maria Tereza Goulart era a primeira dama do país. Exatamente, era a esposa do João Goulart, que foi o governador, o presidente deposto pela ditadura militar, num golpe extraordinário. E a terceira começou em 61, não em 64. Sim. E a terceira obra para mim era a mais importante de todas. E olha, alguém pode me dizer, mas como pode ser algo mais importante que um hospital? A Escola Técnica Rui Ramos, que estava sendo construída na esquina da Avenida Planalto com a Ernie Hugo Dreher, onde hoje tem uma pizzaria Dom Pepe, ali estava sendo construída uma escola técnica, quando eu acho que só tinha uma escola técnica no Rio Grande do Sul, que era a Escola Parobé, em Porto Alegre. E porque para mim era muito mais importante... E naquela época, vamos destacar, né, Ademira, Bento começava a explosão industrial, claro. A indústria moveleira, a indústria vinícola, e a escola técnica seria um upgrade fantástico em termos de formação de técnicos. Exato, nós precisávamos. Aí tu vai dizer, bom, mas um hospital... Acontece que Bento Gonçalves tinha 3 hospitais. Tinha o Hospital Taquini, tinha o Hospital Jorge e tinha o Hospital do 1º Batalhão Ferroviário, que era um hospital menor, mas totalmente equipado. Então eu acho que para a época nós precisávamos mais da Escola Técnica Rui Ramos. Por quê? Porque ela ia suprir justamente o que tu falou. Uma cidade que começava a descobrir o desenvolvimento industrial. Nós precisávamos, naquela época, de técnicos. Imagine o que contribuiu a escola de enologia, que só escapou da degola, porque ela foi inaugurada antes, porque também era uma obra do Paulo Mincaroni. Se a escola agrotécnica, que hoje é Instituto Federal, mas na época a escola de enologia, ela estivesse em construção na mesma época de 64, ela não teria sido concluída. O que me deixa assim indignado como cidadão e como pesquisador é que aquelas pessoas que iam todo dia no gabinete do comandante do batalhão, aquelas lideranças políticas que iam todo dia para o comandante do batalhão dizer o seguinte, olha, fulano é comunista. Fulano é contra nós, fulano está falando mal da ditadura. Nenhum deles chegou para o comandante. Eu até tenho um lapso, porque me parece que o comandante do batalhão, na época, depois virou ministro. Eu estou em dúvida, eu não vou dizer como certo, mas eu desconfio que o comandante do batalhão era o Dirceu Nogueira. Porque o Dirceu Nogueira, que foi ministro dos transportes, de um dos generais, ele foi comandante do batalhão ferroviário aqui em Bento. Eu agora não sei se era ele de 64. Ninguém chegou para o comandante do batalhão, seja lá Pedro, Paulo ou João, e disse o seguinte, coronel, o hospital está pronto. Mas, Ademir, é bom destacar uma coisa, tem muita gente jovem aí que não tem ideia disso. Eles ficam lendo algumas coisas por aí, ou até pela internet, que não tem cabimento. Não. Vocês querem ver? O golpe militar de 64, ele começou antes, quando não quiseram quando na renúncia do Jânio 61. Quadros, aí veio a legalidade, o Brizola em Porto Alegre e tal, aquela coisa toda que tu bem disseste, que ele era uma das ameaças, aquela cúpulazinha, que eu chamo hoje de os donos do Brasil, né? Que sentiram que não queriam que o João Goulart assumisse a presidência, ele acabou assumindo, e aí começaram a preparar o golpe, quando o João Goulart decidiu que ia fazer reforma de base. O que eram as reformas de base? Primeiro, reforma agrária, reforma política, quer dizer, coisas assim que iam mexer com os grandes latifundiários, aquilo que eu chamo de dono do Brasil, Baca. Exato. Grandes banqueiros, grandes empresários, ruralistas, usineiros e banqueiros. Exatamente. Os donos do Brasil, que ia mexer com eles a reforma de base. Então, o que é que se fez? Se fez o seguinte,
Pega a imprensa de fora, eu li isso no New York Times há pouco tempo até, que eles fizeram uma campanha brutal para desconstituir a União Soviética, aquela coisa do comunismo, que lá se comia criancinhas, e queriam introduzir isso no Brasil, como se tivesse alguma possibilidade de fazer isso. Não tinha a menor chance, como não tem agora. Tem gente que ainda fala que quer introduzir o socialismo, o comunismo no Brasil. Vamos plantar batata, não tem a menor chance de acontecer uma coisa dessa. É muito grande o país para isso. Mas os civis colaboraram decisivamente para o golpe militar. Principalmente a imprensa. Inclusive os grandes meios de comunicação. Não, principalmente. A Rede Globo, que até assumiu agora, né? Não, a Globo surgiu em 64 com o dinheiro do golpe militar, com o dinheiro da ditadura. A questão, que eu estava só para concluir o que eu estava falando aqui em Bento, o hospital, por exemplo, estava pronto. Os civis não fizeram. Exato. Deviam ter feito, né? Ninguém chegou no comandante do batalhão e disse: comandante, o problema é o nome do hospital, Maria Teresa Goulart? O hospital está pronto, vamos trocar, vamos botar o nome do Padre Mânica, da Irmã Inocente, do João da Silva, vamos botar o nome de alguém nosso, vamos botar funcionando. Não, o que aconteceu? Os milicos do batalhão ferroviário, eles foram colocados lá para patrulhar o hospital. E eles destruíram o hospital, jogando bola com os capacetes dentro da sala de cirurgia, destruíram o hospital. Não, Ademir, isso foi o mínimo. Eu participei, estava no batalhão ferroviário naquela época e fiz 2 plantões lá, aquele negócio de tirar a guarda. Uma vez que tirava só guarda aqui no quartel. Aí destinaram, veio o ordem de Brasília que o batalhão tinha que botar gente lá para cuidar do hospital, estava vazio. Imagina se não fosse para não cuidar. Vazio de gente, mas equipado, armários. Eu me lembro, aqueles foco clínico, né, para cirurgia, etc. A milicada toda, eles iam lá, calavam baioneta, tocavam contra os armários, foi quebrado tudo aquilo. E eu participei, não quebrando, mas, peraí, até um rapaz de Lagoa Vermelha, o apelido dele era Gafanhoto, até na época, nós chamávamos ele de Gafanhoto. Eu disse: mas o que tu está fazendo? Para com isso. E ele disse: vai quebrar tudo isso aqui, tudo quebrado mesmo. E aí a velha história da vidraça, né? Onde tem um vidro quebrado, todo mundo começa a quebrar o resto. Da tolerância isso zero. Foi destruído o hospital Maria Teresa Goulart, onde é a UPA hoje, naquele tempo, graças aos militares. Só para ter uma noção da modernidade do Hospital Maria Teresa Goulart na época, o hospital, isso inclusive era um dos motivos do pavor que alguns soldados tinham em tirar serviço lá, o Hospital Maria Teresa Goulart tinha necrotério. Quando quase nenhum hospital no estado tinha necrotério, então começou a onda, alguém deve ter feito aquela brincadeira para o soldado lá embaixo, tem os mortos, lá não sei o quê, então ninguém queria descer. Mas só para ter uma noção, em 64, quando, até hoje, por exemplo, o Hospital Taquini, que é um hospital moderno, não tem necrotério. E o Hospital Maria Teresa Goulart, em 64, tinha necrotério. Então, só que essa questão, ninguém foi defender. A escola Rui Ramos teve um pouquinho mais de sorte, porque um empresário, eu tenho uma reportagem que em 65, o comendador Carlos Dreher Neto foi a Brasília e a pedido do Milton Rosa, que era o prefeito, ele tentou interceder pela conclusão do Rui Ramos. Só que o Rui Ramos também era nome de um grande dirigente político do PTB. E a escola morreu. Ela ficou lá com o esqueleto até quando tiraram o aeroclube de lá, e aí eles fizeram uma indenização com a família Jorge, que eram, na verdade, os proprietários, e a parte que foi dada para a família Jorge tinha o esqueleto da escola em cima, e até o Luciano exigiu que tirassem, ele queria o terreno limpo. Então, é mais uma grande perda. Quer dizer, a Revolução, a rigor, não trouxe nada de bom para Bento Gonçalves, assim, a rigor, eu acho né, que não. Só perdemos com ela. Eu acho que a única coisa que pode ter vindo... Revolução não, o golpe. O golpe. Eu acho que pode ter se contabilizado a ferve. Que foi uma conquista, mas... Mas não foi a maioria, não foi emendas não. Parlamentares do Darcy, aquela coisa da Darcy Posa? Não, porque eu acho que isso aí tem uma briga, tem tanto dono a história da Ferve que é melhor nós nem porque senão daqui a pouco nós vamos ter que dar direito e resposta para metade da cidade, os pseudos donos. Mas aí a questão, o que eu acho que o golpe militar, ele veio assim, ele passou por cima, o rodo por cima dos direitos civis e da criação brasileira. 800 músicas foram proibidas, 500 peças de teatro foram censuradas.
mais de 200 filmes foram apreendidos. E jornais, sem contar os jornais, toda a imprensa, em 64, só teve um jornal contra o golpe militar, que foi a Última Hora do Samuel Weiner. O restante todos aderiram, até porque o golpe foi engendrado por um jornalista, Carlos Lacerda. Porque o Carlos Lacerda, ele já tinha sido o pivô da morte do Getúlio, da queda do Getúlio. Por quê? Porque o atentado da Rua Toneleiros, que o Gregório Fortunato, a cabeça de passarinho, dele, cérebro de passarinho, foi lá para matar o Gregório sem que o Getúlio soubesse, para matar o Lacerda, e acabou acertando o joelho e matou um capitão que era da segurança. Aquilo decretou o suicídio do Getúlio, a queda do Getúlio. Aí eles tentaram, a direita tentou impedir a posse do Juscelino em 55. Aí veio o maluco do Jânio, que foi a tragédia do Brasil. Quando o Jânio tentou o golpe, para ele ser o ditador, ele mandou o Jango para a China. Aí ele fez aquela renúncia, vou até São Paulo, eles vão me buscar, volto nos colos, fecho o Congresso, só que falhou. Mas a grande ameaça era o Brizola, porque o Brizola tinha crescido muito em 61 com o levante da legalidade. A legalidade era o movimento que permitiu a posse. E aí o Jango lá tinha que assumir o vice. Que permitiu a posse. E também, quando o Jango aceitou o parlamentarismo para poder tomar posse, ali a relação de amizade e de parentesco com o Jango e o Brizola acabou. Porque o Brizola não aceitou, achou que o Jango tinha fraquejado. E aí o Tancredo assumiu como primeiro-ministro. Mas durou pouco tempo. Mas aí já estava... Aí o Brizola está em alta, e aí os militares se assustaram. Tanto que quando eles começaram a campanha que o Brizola não podia ser candidato porque ele era cunhado, e o Brizola lançou aquela campanha, que é slogan até hoje, cunhado não é parente. Então, e aí acabaram. O grande medo dos militares e de parte da sociedade, principalmente a alta, era que o Brizola, em 65, ganhasse a eleição presidencial. Ademir, nós vamos ter que voltar a conversar aqui. Semana que vem nós marcamos outro dia para te voltar, nós temos o nosso tempo esgotado agora. Vamos voltar a falar disso e muito sobre o Bento Gonçalves. Porque, só rapidamente, assim... porque 67 Bento Gonçalves foi o pivô da censura à imprensa brasileira. Isso é um capítulo. Da época da FENAVIM. Não, antes da FENAVIM, em janeiro. Começou em janeiro, a revista Realidade, que era a maior revista, talvez tenha sido a melhor revista da história da imprensa brasileira, foi apreendida por causa de uma reportagem feita aqui em Bento Gonçalves. Tu vai contar essa história a semana que vem. Muito obrigado, telespectador, pela sua audiência. Nós vamos voltar a semana que vem para falar. Tem muita coisa sobre o Bento, que o Ademir é um historiador, na verdade. Tem arquivos do seu jornal Lacônicos e certamente nós temos muito para ouvir com ele. Eu volto amanhã.